Se alguém quiser stalkear por... Agora, pronto. Tá. Sobre o Dux, se alguém quiser stalkear, provavelmente pelo arroba do Dux, vocês me acham no GitHub, no Telegram, no Twitter, em vários lugares. Como vocês já viram, eu fui apresentado, a gente vai falar de tecnologia cívica. Não é exatamente essa razão para eu estar falando de tecnologia cívica, mas eu tenho uma formação talvez um pouco diferente de alguns de vocês, formado em sociologia. Eu sou desenvolvedor também, tem mais umas coisas aí que não é o caso, mas eu acho que ao longo dos anos eu tive muitas crises de o que eu estou fazendo na minha vida, né? Como as coisas tão bizarras, tão atípicas, né? E eu acabei me encontrando quando eu comecei a me definir falando que eu uso tecnologia como voz política. Eu adoro programar, mas me enche o saco esse programador fazendo, sei lá, CMS para cliente gerenciar o próprio site, eu achava isso legal. Daí eu resolvi ser sociólogo, parei de programar e achei muito legal e ao mesmo tempo comecei a me enjoar pelos mesmos motivos que eu me enjoava só fazer CMS. Eu vi que tinha coisas que eu poderia juntar. Então isso é o que eu faço hoje, ou que eu tento fazer hoje, pelo menos na maior parte do meu tempo. Daí para contar um pouquinho dessa história, eu vou começar a falar de filosofia, depois que falar besteira do Vicente, corrige, né? Doutor em filosofia quase ali. Mas tem esse filósofo que eu conheci, o Luciano Floridi, ele é um italiano, e ele fala muito sobre esses assuntos ligados a ciências humanas, reflexões filosóficas e tecnologia. A primeira coisa que ele fala é, se a gente está olhando para a automação no mundo, que é uma coisa que a tecnologia faz muito, né? A gente pode pegar, por exemplo, na verdade eu estou querendo esse exemplo, ele não falou do Modern Robot, mas o Modern Robot é um robô que cozinha, um chefe de cozinha que é um robô. E mesmo que vocês não conhecessem o Modern Robot, dava para imaginar isso que você vê. Ele parece muito um chefe, ele tem algo parecido com mão, ele usa um fogão que é parecido com o fogão que a gente usa, uma panela muito parecida com a que a gente usa. Só que na verdade, se você dá um passo para trás e olha o Modern Robot, você vê que dificilmente você pode usar na sua cozinha, você tem que preparar um espaço, isso o Luciano Floridi chama de envelopar. Então as soluções tecnológicas normalmente elas passam por essa etapa de envelopamento. Então você muda um pouquinho a forma que você se relaciona com o ambiente, você isola isso para que você consiga automatizar. Faz algum sentido? Boa. Então isso é uma das primeiras críticas que o Luciano Floridi faz à noção de automatização que eu nunca tinha visto e me chamou a atenção. Que não é, a gente não está só apenas automatizando, a gente está mudando a forma que a gente lida com o mundo. Então a tecnologia ela tem esse poder. E uma das formas que a gente tem mudado o mundo muito fortemente nos últimos anos, nas últimas décadas, sei lá, nas últimas 2 décadas, né? Falar de informação. E muita gente aqui já deve ter escutado frases como informação é o novo petróleo, era da informação, né? Um período onde a riqueza da informação. E daí, esse filósofo, fazendo essa mesma provocação, ele fala, bom, se isso tudo é verdade, então os jornais não estariam quase falindo. Jornais que têm basicamente todas as informações do que está acontecendo no mundo, né? Seria uma profissão que não estaria em crise, né? Muito menos bibliotecas, editoras, né? E ele continua, a Wikipedia seria mais poderosa do que o Facebook. Os editores não estariam aí seguindo as regras que a Amazon dita para o mercado. A indústria fonográfica, mesma relação com a Apple. Hollywood, Netflix, tem mais um exemplo? Pronto. E na verdade a gente vê que não é isso que está acontecendo. Várias organizações que detêm o que a gente conhecia como informação até aqui estão perdendo o poder para aqueles outros caras ali. Né? E a gente vê que justamente são os caras que estão mudando, não estão necessariamente detendo o que a gente entendia por informação, mas estão mudando a forma que a gente lida com o mundo. Né? Então, quando a gente fala de era da informação, o que a gente tem que entender é que é uma dinâmica de perguntas e respostas. E a informação é usada no meio dessa dinâmica. Google, Facebook, Netflix, todos aqueles exemplos de poderosos ali, o que eles têm de diferente em relação aos que estão perdendo poder, né, nessa nova forma de lidar com o mundo? Eles usam a informação para responder as perguntas que eles mesmos criam. Então o Google consegue criar perguntas que são interessantíssimas e botam muito dinheiro no Google. No caso
um anunciante quer anunciar algo muito específico, muito de nicho, o Google tem uma pergunta que vai ser respondida com a informação que ele tem, que vai entregar esse anúncio na mão de quem precisa ser entregue. Basicamente todos eles, sei lá, Netflix, que as pessoas gostam de assistir. Eles sabem tudo que todo mundo assiste, então sabem o que você vai gostar de assistir, o que você vai gostar de assistir. E isso é o poder da Netflix, não é os filmes que ele tem lá. Eles têm disso, ele começa a fazer filmes, começa a fazer séries de sucesso. Então a informação em si não é importante, ela faz parte de uma dinâmica de perguntas e respostas. Certo? Faz sentido? Sim. Boa. E isso tem a ver com tecnologia cívica, né? Então vamos parar um pouco dessa introdução um pouco mais filosófica, né? Eu vim aqui falar de tecnologia cívica. Eu falei logo no começo de uma pessoa que usa a tecnologia como voz política. Isso tem a ver com, sei lá, com a nossa sociedade, com a democracia, com o Brasil. Né? Eu gosto de começar falando do Brasil, porque eu falo que o Brasil é um pouco esquizofrênico. Assim. Isso aqui é uma pesquisa da Transparência Internacional, só dou o botão certo aqui, e pronto. Que ele está medindo como que cada país, quão corrupto é a percepção, não, esquece, quão forte é a percepção de corrupção em cada país. Então os países que são mais tons vermelhos, a população acredita que tem muita corrupção. Os que são mais clarinhos, a população acredita que tem pouca corrupção. Então o Brasil está bem, esse ranking está lá em cima, né? Quase nos mais vermelhos, a gente acha que a gente tem um país muito corrupto. Está no topo de uma das medidas de corrupção. E ao mesmo tempo, a gente tem essa outra pesquisa, que é da Open Knowledge Foundation, que mede o quão transparentes são os governos. Então a gente tem o quanto o cidadão tem acesso a dados sobre a administração pública. Não é só o volume de dados, mas isso é feito de forma ativa. Uma coisa é o governo já botar um portal com os dados que ele tem que oferecer para o público. Outra é você ter que ficar lá protocolando, pedindo, exigindo que o governo cumpra a lei. E aqui o Brasil também está bem, né? Os países verdinhos são os melhores, os vermelhinhos são os piores. Então o Brasil também está no topo, né, desse ranking de transparência. Então a gente fica nessa situação aí que eu falo da esquizofrenia, é um dos mais corruptos, mas ao mesmo tempo é um dos mais transparentes. Como é que isso convive harmoniosamente? É um pouco estranho. Se eu sei tudo que está acontecendo no governo, como é que tem corrupção no governo? E obviamente não só a corrupção, a gente pode falar de outros índices de qualidade de vida e coisas nesse sentido, né? Tá. E por que o Brasil está nessa posição? A parte da corrupção não sei muito bem, poderia vestir aqui o chapéuzinho sociólogo falando disso, mas vamos falar de tecnologia cívica. A parte de tecnologia a gente está muito bem em parte por causa disso. Isso é a lei de acesso à informação, que é a referência mundial. Não porque ela é a primeira ou a mais antiga, nada disso, mas ela é a primeira que nasceu na era da informação, no mundo digital. Né? Então a gente tem leis de acesso à informação muito mais antigas, se não me engano, 1700, 1800, alguns países já têm. E o Brasil não. O Brasil fez isso, se não me engano, foi no governo da Dilma, então é super recente. E então ele virou essa referência de uma lei de acesso à informação feita na era da internet. E obviamente a gente começa a seguir essa lei, o governo começa a disponibilizar dados. A gente tem aqui o portal da transparência, com muitos dados, né? A gente tem aqui despesa, receita, um monte de categoria, você pode ver recursos, tem algumas dados especiais, tá lá, Jogos Olímpicos, enfim, muito dado público, muito dado público. O governo tem também esse outro site, que é o dados.gov.br. Também vai ter mais um monte de coisa. Tem vários órgãos, o Estado de Alagoas, o Banco Central, o Estado da Fazenda. Você tem aqui vários, quase 3 mil conjuntos de dados, em CSV, em planilhas, né, de formato aberto. Muitos dados. Ok. Só que o que a maioria das pessoas começou a fazer quando teve essa abertura são coisas como essa. São sites de código aberto, desenvolvido pela comunidade, nada a ver com o governo, né, sociedade civil, que pegou o orçamento e começou a categorizar. Então, em vez de você pegar uma planilha em Excel, se não me engano, formato oficial do governo divulgava isso, ele começou a botar um gráfico. Então, você consegue ver que a maior parte do orçamento foi para financiar a dívida pública, depois do Ministério do Trabalho, cargos financeiros. Você pode ver isso de uma maneira visual, você pode filtrar, pode pesquisar. Legal, né? Só que daí a gente tem que lembrar desse cara. Por que eu falei tudo aquilo lá? Porque, cara, só ter acesso a essa informação vai fazer a gente ser mais cidadãos mais empoderados, vai fazer a gente construir uma sociedade melhor? Eu acho que não, porque afinal, senão
a Amazon não estava ditando regra para o editor, todos aqueles exemplos que a gente faz. A gente tem que usar essa informação de um jeito que isso puxe poder para o nosso lado, a gente cidadão. Tá, esse é o slide que eu devia falar aqui. Né? Então não é sobre informação, como a gente vai usar essas informações que são públicas para fazer perguntas que vão nos empoderar. E por quê? Porque ao fazer as perguntas, a gente está usando aqueles dados para definir os rumos do debate. Então o governo quer usar aqueles dados para falar, por exemplo, o quanto ele está investindo em educação. Então a gente pode usar os mesmos dados para falar o quanto o dinheiro investido não está resultando em melhores na educação. Isso é uma informação que dificilmente o governo teria a proatividade de falar. Então a gente tem que se apoderar dessas informações e começar a fazer as perguntas que nos interessam. Esse nos interessa pode ser super subjetivo. Cada um tem que usar e fazer as perguntas que te interessam. E a partir do momento que você faz isso, aí sim você está começando a trazer o poder para o seu lado. Você está usando os dados públicos para fazer as perguntas que te interessam. E nesse ponto, eu acho que é super importante você ter código aberto e dados abertos que já tem, né? Por quê? Porque a hora que você faz isso, junta formas de lidar com os dados com o código aberto, você está sendo tão transparente quanto o governo, você está se blindando de críticas infundadas, e você está se abrindo a receber melhoras. Se você não é muito bom em data science, você faz um modelinho, arrisca alguma coisa, um cara se interessou, gostou do que você está fazendo, vai lá e te ajuda, né? Então, eu coloco como requisito. Se você não faz isso, vai virar fake news. Por mais que você não tenha a intenção de ter feito fake news, ninguém vai saber verificar se aquilo lá corresponde mesmo com a verdade. Então aqui eu trouxe alguns exemplos, e antes de começar, vocês estão vendo que eu estou com a camisa de um projeto que vai estar no exemplo. Eu sou fundador da Operação Serenata de Amor, mas eu estou aqui só colocando ela de exemplo, não vou fazer uma palestra da Serenata de Amor. De projetos que eu acho que têm feito isso, têm usado as informações para fazer perguntas que eu acho muito, muito fortes nos últimos anos. Esse é um aplicativo feito pelo professor Nazareno na Federal de Campina Grande, chamado Diferentonas. Alguém conhece as Diferentonas? Ninguém? É um aplicativo mobile, ele tem uma pergunta muito clara. Assim, esses textos que eu estou colocando de pergunta embaixo eu que resumi aqui para ficar mais fácil na palestra, né? Mas basicamente o aplicativo faz isso. Você diz lá a cidade que você quer olhar e ele vai identificar lugares onde sua cidade difere muito de outras cidades parecidas com a sua, em tamanho, em distribuição da população, em índices econômicos, né? Então, por exemplo, Emas, na Paraíba, os repasses comuns para outras cidades vão até 140 mil, e Emas recebe 357, ela é diferentona nos repasses de assistência social. Ele não está falando o que é corrupção, não está falando o que é desvio, mas ele está jogando ali um dado para você parar e olhar para o teu prefeito para ver o que está acontecendo aqui, né? Então ele faz uma pergunta muito clara: o que a minha cidade está fazendo de muito diferente das outras, seja positivo, seja negativo, obviamente, né? Esse é um projeto que surgiu numa hackathon em São Paulo. Alguém conhece, suspeitando? Não? Ele usa NLP, que o João Rafael está explicando aqui o que é, para agrupar licitações da Prefeitura Municipal de São Paulo. Então, com a NLP, que foi muito bom a palestra dele antes, que eu não preciso explicar direito o que é. Quer dizer, tem uma digital no trajetória, né? Mas ele tem um grupo que não vai ficando com isso. Mas enfim, ele usa a tecnologia para pegar todas as licitações e entender o que elas estão comprando. É copo plástico, é ar-condicionado, é ambulância. E daí eles entendem qual o preço está sendo pago por copo plástico, por ar-condicionado, por ambulância, e eles pegam os que estão assim, muito fora da curva. E aí, basicamente, numa hackathon, mais umas semaninhas que eles demoraram para botar o projeto no ar, provavelmente trabalhando, identificaram 4 bilhões de licitações suspeitas na Prefeitura de São Paulo. Então não é só você ter lá uma planilha de não sei quantos gigas com todas as licitações de São Paulo, isso aí não quer dizer nada. Isso aqui quer dizer alguma coisa. Então, ele chega naquela interface que eu mostrei, aquele primeiro projeto do orçamento, onde você pode filtrar, você pode fazer todos os filtros, inclusive pelo filtro da informação mais rica aqui, que é quero ver só as suspeitas, né? A Operação Serenata de Amor, que aqui eu fundei, a gente começou a olhar, tinha uma verba indenizatória que os deputados têm direito a ser ressarcidos, e é uma verba alta, 40 mil por mês por deputado, em média, 39 na média, para falar a verdade. E a gente quer ver, tipo, olha, dadas as regras de uso desse dinheiro, tem alguma coisa errada sendo feita, né? Então,
a gente faz essa análise, de novo, divulga algo muito parecido com o que eu mostrei no outro projeto. Então aqui a gente tem a nossa própria interface para navegação dos dados, pode fazer busca, tem uma série de filtros, essa lista de filtro é muito grande lá para baixo, obviamente pode ver só o que é suspeito. Só que a gente achou que isso ainda era pouco, né? Isso é muito legal, tem vários jornalistas que usam essa interface, criam pautas, né? A gente mesmo procura histórias por aí, né? Mas a gente também fez outra coisa, a gente fez junto com isso um robozinho, que a hora que ela acha uma suspeita, é a Rose, o robô que acha a suspeita, a gente dá uma conta de Twitter para a Rose. E a Rose já twitta, olha, senhor deputado Renato, tem um gasto suspeito aqui, você pode me ajudar a verificar? Quer dizer, ela pergunta para os seguidores dela, né? Então é muito legal, a gente conseguiu fazer a Rose botar uma pergunta com base em informações públicas e a gente vê deputados tretando com um bot no Twitter, é emocionante. Mas enfim, a dinâmica aqui é outra, não é só a gente pegar um XML de 5 GB que eram quando estavam citados, nossa, que legal, eu tenho acesso a um XML de 5 GB. A gente cria perguntas que a gente responde com esse XML de 5 GB, isso nos ajuda muito, acho que é um ponto em comum que eu ressalto aí no Serenato e vários outros projetos. Poderia ficar mostrando outros aqui. Meu município faz coisas muito legais. Meu município pontual com pé, tem que olhar. Mas enfim, vamos voltar aqui para o fio da meada, né? A tecnologia ela é importante então nesse cenário, porque, como eu dei esse último exemplo, não é trivial, não é qualquer cidadão engajado especificamente que vai pegar um XML de 5 GB e tirar alguma conclusão mínima que seja daquilo ali, porque os computadores normais que nem abrem um XML de 5 GB. Então a informação está lá, mas não necessariamente ela é acessível, e mesmo quando ela é acessível, talvez falte ainda alguma coisa para você dar um significado para ela, né? Então os dados abertos eles são importantes também. O código daí já começa a ficar um pouco mais restritivo, porque nem todo mundo sabe programar, né? Mas ele é importante, código aberto. Então eu vejo que a tecnologia nesse cenário ela tem um papel fundamental, porque com esse volume de dados que o governo libera, a gente não vai conseguir usar ele com essa utopia de vamos fazer uma sociedade melhor porque o nosso governo é transparente. A gente não consegue fazer nada nem perto disso se a gente não começar a focar no uso de tecnologia para nos ajudar com isso, né? Só que no fundo não há uma busca só de tecnologia, porque se a gente olhar, essas tecnologias, muitas delas já existem, é o que o Google usa, é o que o Facebook usa, é o que a Cambridge Analytica usa, né? E a ideia é que a gente comece a usar também, senão todas essas pessoas vão continuar tirando o valor da gente e a gente vai ficar vendo navios, né? E falando da gente, como eu acho que essas coisas realmente acontecem, não é uma promessinha que eu faço aqui, ele é sociólogo, de esquerda, de humanos, vamos falar um pouco mais, então, por que eu acho que tem esse poder da gente mudar, da gente começar a fazer coisas de impacto na sociedade com tecnologia civil. Essa é a Ellen Margaret, ela era colega do Luciano Floridi na mesma universidade, eles eram professores em Oxford, agora ela saiu, foi para o Alan Turing Institute, em Londres, recente, mês passado. Ela tem uma pesquisa muito legal, que ela mostra nesse gráfico aqui, as linhas azuis, né? Aqui é tempo, e aqui é número de assinaturas. Números de assinaturas o quê? Em petição online, certo? As linhas azuis são as petições que deram certo. Eles colocaram um limite ali de 500 assinaturas, eles consideram qualquer dessas petições online que conseguiram 500 assinaturas. Esqueci o nome, tipo, que teve sucesso, vai? E as vermelhinhas são as que não conseguiram, né? Que passou aí acho que 14 dias e não conseguiram chegar nas 500. Então você vê que quase todas que conseguem, elas crescem aqui, né? É difícil algum que depois da primeira semana consegue recuperar. Obviamente que tem uns risquinhos azuis aqui, mas as que são de sucesso, elas crescem nos primeiros dias. Isso, obrigado, nossa, mas fácil mesmo, por favor. Então, o que isso nos mostra, né? Que a forma da gente se mobilizar, da gente criar impacto, né? Tradicionalmente ela é feita com a ideia de uma liderança, né? De um líder, seja ele uma pessoa, uma instituição que vai lá e fala, nossa política agora é essa, nossas causas são essas. O que a Ellen Margaret provoca com estudos como esse das petições é que a gente consegue evitar
o custo operacional dessas lideranças. Então, quando a gente vê, sei lá, um movimento, não sei, de diretas já no Brasil, as principais instituições que estavam ligadas a esse movimento, o movimento sindical, por exemplo, gastavam muito dinheiro para reunir todo mundo na praça, é microfone, é espalhar as informações, ó, vai ter a manifestação dia tal, né? Ainda mais na época que não tinha internet. Tudo isso era muito caro, em custo de esforço, em custo de dinheiro, né? E isso a gente começa a mudar. Então ela fala que o que essa frase, que é um texto dela, inclusive, né? É que elas podem acontecer sem isso, sem esse tipo de liderança. A gente consegue chegar numa massa crítica sem ter todos esses custos do que era uma política tradicional há algum tempo atrás. Né? Então, é uma comparação de alguns termos que eu pego dos artigos dela. Né? Então, em vez de você ter um grande esforço, por exemplo, dos movimentos sindicais, né, já você passa a ter pequenos esforços descentralizados. Pode pensar, ela é uma das pessoas que eu li que melhor comentou o movimento de junho de 2013 no Brasil, mesmo ela não sendo brasileira, acho que talvez se bobear nunca veio para o Brasil. Então, em vez de você ter líderes, você tem indivíduos que se engajam. Em vez de você ter credenciais, não, fulano ele é o presidente do sindicato, não sei de onde, você tem uma massa crítica, tipo, a minha campanha lá de assinaturas tem não sei quantas mil assinaturas, ou qualquer coisa do tipo. Né? Você perde a formalidade de um líder que se diz líder de uma causa, de um partido, de alguma coisa, e você passa para essa proatividade de vamos fazer isso, está me incomodando, vamos fazer. Né? Então, essa tecnologia que a gente está fazendo, ela ajuda a gente a pensar em novas formas de poder, e aí eu estou falando de poder cívico, de poder político às vezes, né? Que passa pela tecnologia. Ficou claro que para chegar aqui a gente precisa muito de tecnologia, né? Só que é uma relação essencialmente humana, a gente não consegue fazer isso se a gente não mudar Não, deixa eu reprisar, a gente não consegue fazer isso se não tiver um lado super subjetivo do humano, de quais são as perguntas que a gente vai fazer, quais são as causas que a gente vai querer defender ou criticar com os dados, com o código que a gente escreve, com as análises que a gente faz. Né? Elas são descentralizadas, a gente dificilmente vai ter um movimento que vai unir tudo, que vai dar, não, todo mundo vai seguir isso, a não ser o Cora Temer, que a popularidade dele vai me desmentir, né? Mas, enfim, isso permite um ambiente um pouco mais plural e um pouco menos centralizado. E assim, o ponto disso é que é muito importante a gente fazer essas perguntas, porque numa política um pouco caótica como essa, caótica por quê? Porque você não tem essas lideranças que dão os rumos, cada um está puxando a sua causa, né? E isso é possível, esse caos é possível, essa diversidade é possível, porque a tecnologia potencializa isso. Sem a tecnologia a gente não tinha como ter isso, sei lá, na época das diretas já. E agora a gente tem, eu não sei se isso é bom ou isso é ruim. O termo original que a Ellen Margaret usava para descrever isso era pluralismo caótico. Depois o editor dela resolveu mudar e virou tipo, política turbulenta ou algo assim. Enfim. Então, é esse tipo de mudança que eu acho que a tecnologia permite fazer quando a gente está falando de engajamento cívico, quando a gente está falando de governo, quando a gente está falando de tentar construir uma sociedade um pouco melhor. Coisas que eu acho que estão em pauta, que exemplificam essas mudanças, mas que não necessariamente são projetos focados nisso. Então tem uma série de exemplos de projetos que eu acho que estão fazendo coisas legais, que estão fazendo coisas alinhadas com o que eu acredito. Mas a gente tem coisas que passam pela tecnologia, mas elas não são exatamente projetos tecnológicos feitos para isso. Né? Então a gente tem, essa notícia até já está um pouco velha já, mas é um assunto que a gente vai ver toda semana desse ano, se a gente quiser, se a gente estivesse informando sobre o processo eleitoral. Né? A gente vai ter robô, a gente vai ter análise de dados nossos. Né? Então, aí, independente da gente querer falar, eu vou me envolver na serenata de amor, no suspeitando, eu não vou me envolver, eu não acredito em nada disso, mesmo você ficando quietinho, essas mudanças já estão acontecendo. Então, você pode escolher se envolver ou não. Para não falar só de política tradicional, de eleição, de voto, de partido, de campanha política, de enquete jornalística e etc., quanto mais o governo vai se digitalizando, ele vai, vamos fazer cadastro unificado, vamos centralizar o CPF, vai ter uma base digital, vai ser muito mais fácil, não vai precisar ir na Receita Federal, você começa a ter problemas, né?
de como você manipula esses dados, de como você faz sistemas de segurança para esses dados, os dados pessoais, mas essenciais, como você evitar fraude. Eu não estou falando que eu sou contra isso, mas esse tipo de mudança, quando você começa a ter grandes bancos de dados no governo e a tecnologia do lado de cá, seja para uso que você considera problema, que você considera de má índole, traz esse tipo de problema. Esse é um texto muito crítico da IASO, falando dos riscos que tem. Ela é extremamente contra esse tipo de centralização de dados em bases centrais únicas do governo. Esse é um estudo de várias universidades do mundo inteiro, tem vários artigos, é um seminário, um congresso que aconteceu em Oxford, né? E tinha lá um artigo dos pesquisadores do Sérgio Washington falando sobre propaganda nas eleições, né, de bots, e aqui no Brasil. Isso aqui obviamente não é desse ano, mas a eleição municipal, há 2 anos atrás, já tinha gente olhando para isso. Então, isso está acontecendo, você queira você ou não. Já que a gente está falando de tecnologia, eu gosto de fechar um pouco esses exemplos com um texto que eu adoro, da Bill Norton. Para quem não conhece, ela é uma jornalista que cobre hackers, basicamente. Ela é especializada em pautas sobre cultura digital, ativismo hacker, coisa assim. Ela tem um texto lindo que chama Everything's Broken. Basicamente, ela fala que tudo está quebrado. Não existe um software sem bug, não existe um software sem vulnerabilidade. O que existe são softwares que ninguém descobriu uma vulnerabilidade bug. Então, como ela parte do pressuposto que os humanos falham, softwares não feitos por humanos não vai ter falha. Então, ela não tem essa pegada tanto de governo, mas se você olha que os governos em TSE, que vão falando, a urna é super segura, pode não ser. A ideia dela é que nada é muito seguro. Então é isso. Se eu quisesse resumir todo o recado que eu tinha para passar, eu diria isso, né? Os dados públicos são apenas o primeiro passo para a gente construir uma democracia melhor, né? Saber lidar com esse volume de dados que trará a grande mudança. Lembrando aquela ideia de usar esses dados como informação nessa tensão entre perguntas e respostas. A gente vai escolher as perguntas, a gente tem que ter esse protagonismo de saber o que perguntar, os dados que temos em mão, sabendo que a gente vai dar a resposta que puxa a nossa causa. Eu fiz isso aqui já faz um tempinho, então, né? O Twitter não permitia 280, mas ainda acabei em tweet. 140 caracteres na lata. Então, esse é o recado. Eu apressei um pouquinho porque queria deixar tempo para as dúvidas. Espero que tenham dúvidas, senão acho que a organização vai me matar, vamos fazer muita coisa. E agradecer a todos vocês. E eu coloquei aqui nossos principais apoiadores da Moral Penal de Digital presentes. Não teria talvez a experiência, a maturidade no assunto que eu tenho para estar compartilhando isso com vocês. Então, muito obrigado. Primeiro, obrigado pela palestra e obrigado pelo projeto que a gente me inspirado a aprender mais, aprender várias coisas para tentar implantar isso na UFSCar onde eu estudo. Eu vou explicar um pouco de um exemplo e tirar três perguntas para você. É o seguinte, tem uma coisa que eu imagino que isso acontece inclusive praticamente todo mundo no Brasil, que é os recursos da agricultura DCS de ter os aluguéis de lanchonetes, essas coisas, para lá do DCS. É o que acontece no UFSCar e o exemplo é o seguinte, isso é indetectável, vamos dizer assim, por dados abertos. Isso, tipo assim, antes de conhecer o projeto, coisas procurando auditores internos e muita coisa, a primeira pergunta é isso, será que a gente também não se ilude um pouco com a questão de estar os dados abertos? Vão existir muitas fraudes ainda que talvez ainda sejam detectáveis. A segunda pergunta é no sentido de consentimento de incapacidade, né? Tipo assim, fácil descobrir as coisas também, porque o estamento, toda a forma do governo também parece que não adianta nada você denunciar, porque eles não se ficam lá e não acontece nada. E a terceira pergunta seria no sentido de, tipo assim, vocês, com esse projeto, colocaram a conta de 500 detalhes, vamos dizer assim, né?
Então existe o perigo de você ser pessoalmente atingido por causa do que você está fazendo contra um sistema que está funcionando, né? E você, tipo assim, está denunciando e tal. Existe um meio, inclusive, da minha parte, de denunciar as coisas que eu acabo descobrindo, lendo, coisas que estão nas próprias sessões de coisas internas do server. Então, mas não acontece nada. Eu acho que eu começo pedindo desculpa. Nossa, esse microfone é mais forte, né? Posso falar mais longe. Eu não quis passar o tom utópico, que isso aqui é um negócio que vai resolver tudo. Então, realmente, tem coisas que não vão estar em dados abertos, né? Oficiais ou extraoficiais. Então, cara, é uma coisa que a gente pode fazer. Só que uma coisa que também tem chamado minha atenção positivamente no Serenata é que a hora que você consegue essa massa crítica que a Helen Margates fala, você consegue criar dados, né? Então, um exemplo que eu vou te dar, a gente queria fazer um algoritmo de machine learning para detectar quais notas fiscais eram preenchidas à mão num banco de dados de quase 2 milhões, 1.700.000 reembolsos dos deputados. Tinha um detalhe na lei que não podia ter nota fiscal generalizada, aquela coisinha no restaurante de despesas com alimentação não podia. A gente falou, se a gente consegue detectar quais são essas notas, a gente consegue achar mais suspeitas. E o problema é que a gente precisava de um banco de dados de treinamento, né? Um quórum de imagens classificadas em preenchidas à mão, generalizadas ou não, né? Tipo, impressas com cupom fiscal. A gente precisava, sei lá, pelo menos 1.000. A gente postou uma planilha no Google Spreadsheet aberta para edição e em menos de uma hora a gente tinha isso. A gente listou os links de 1.000 notas aleatórias e cada um entrava lá e preenchia. Então, em alguns casos, não estou falando que isso aqui, também não estou vendendo isso como uma solução utópica, né? Mas em alguns casos a gente consegue dados que não existem. No caso dos Xerox, dá para imaginar coisas ali, né? Tem que ser um pouco hacker social e não só hacker de computador, e dá. Segunda parte importantíssima, segunda pergunta, na verdade, que é, tem que fazer alguma coisa. Eu pulei ali, porque o foco não era Serenata de Amor, mas a história do porquê que a Rose tem um Twitter é fantástica. Quando a gente começou o projeto, a gente não ia denunciar ninguém, porque a gente tinha medo, que a gente chega na terceira pergunta, mas coisa por vez. Então a gente ia fazer as análises, gerar um relatório de tudo que estava errado e fazer a denúncia para o órgão oficial. Na hora que a gente tivesse uma resposta do órgão oficial, a gente tornaria isso público, né? Porque daí não era a gente acusando um deputado, era a gente acusando com uma resposta oficial de que aquela acusação fazia sentido, ou às vezes eventualmente não fazia. E deu errado, mesmo com a lei de acesso à informação dando 10 dias para o oficial responder, podendo ser prorrogava 2 vezes até 30 dias, a gente fez uma maratona de denúncias, conseguimos denunciar quase 1.000 reembolsos em uma semana. Passados 30 dias a gente tinha a resposta de 10% disso, praticamente. E metade dessas respostas era uma qualidade parquíssima. A gente tem, se você procurar no Google, tem um artigo que eu escrevi que é contando uma história de um deputado que falou, olha, essa denúncia não faz sentido porque o restaurante onde eu comi, eles estão falando que é um preço que não justifica a alimentação exclusiva do parlamentar, que é o que está na norma de uso. Só que esse restaurante é à la carte, então eles não têm como saber o quanto eu comi. Então o cara não tem ideia de matemática básica, de média aritmética que você aprende no ensino fundamental, né? Então, já que os meios oficiais não garantiam, a gente fez 1.000 denúncias, recebeu 10% de resposta e desses 10%, metade era uma qualidade horrorosa. A gente partiu para uma estratégia, desculpa se alguém se ofender, mas a estratégia que a gente chama é merda no ventilador. A gente tem um Twitter para Rose e agora a gente joga isso para o público. Ficou muito mais fácil jornalistas e cidadãos pressionarem o órgão de controle, ou às vezes até o político, numa esfera pública onde todo mundo se vê, porque isso inclusive gera uma proteção. A hora que eu denunciei sem ser público, era o meu nome que estava na reta, e ninguém sabia que eu estava denunciando. Agora, se eu falo no Twitter, seu deputado, que almoço é esse daqui? Todo mundo viu que eu falei com o deputado. Mas essa parte de segurança a gente resolve de 2 jeitos, já partindo para a terceira pergunta. Passaporte sempre em dia, hobby de final de semana estudar a lei de asilo político em outros países. Não estou mentindo, tá, gente? Eu faço isso. Se der tempo, a gente foge.
Não sei se eu respondi tudo, né? Mas eu fui tentando pelo menos criar uma narrativa com as 3 perguntas para fazer sentido das coisas, a gente conversa depois. Acho que tem um microfone lá atrás. Douglas, parabéns pela palestra. Eu queria fazer uma pergunta, porque assim, um dos eixos principais da questão que você levanta é a questão do empoderamento do indivíduo com a informação e ele poder ter uma ação a partir daquela informação mais clara e tudo mais. Mas existiu uma questão, uma barreira, que na verdade é uma outra vertente que eu queria explorar um pouquinho, explorar contigo, que é a questão que a gente vive uma democracia representativa. E eu queria saber se existe alguma pesquisa nesse sentido de como a tecnologia pode alavancar, por exemplo, alternativas de democracia direta, se existe alguma linha de pensamento que pensa no futuro a tecnologia intervir diretamente na democracia. Então, assim, eu queria pegar um pouco não só do lado do indivíduo, mas pegar do lado da sociedade como um todo na democracia. A tecnologia, até que ponto ela pode intervir nesse cenário, e se já existe alguém pensando sobre isso, como que está a movimentação nessa ideia. Assim. Beleza. Vamos lá. Cara, tem de tudo. Essa é a resposta fácil e inútil, né? Tem de tudo. O que eu quero dizer é que tem de tudo? Você vai achar pesquisadores sérios, por exemplo, na Kennedy School, que é uma escola do MIT, mentira, de Harvard, sempre confundo, falando que inteligência artificial e bots podem substituir plenamente o governo, que isso, não plenamente, mas assim, majoritariamente. Então você reduz o governo e a maioria das decisões podem ser tomadas assim. Então isso é uma linha que existe, é séria, tem gente trabalhando. E tu vai ter outra linha, né? Por exemplo, acho que talvez o Eduardo está perguntando se ele é da área de sociais também, sente aqui que é filósofo, né? Tu vai ter outra linha que vai ser quase que o contrário, que vai ser muito mais platônico, no sentido de que o governo não tem que ser direto, as pessoas não têm capacidade para decidir o próprio futuro, isso tem que ser dado a pessoas competentes para isso. Era a ideia de república de Platão. Por exemplo, Platão ele falava, olha, quando a gente fez a democracia que todo mundo tinha voto, e todo mundo lá era uma parcela bem reduzida da população, né? Era homem branco, dono de terra e de escravos. Eles mataram Sócrates, falaram que Sócrates estava falando besteira, não podia, ou ele tomava veneno, ou ele falava que falou merda, como Sócrates era orgulhoso, nossa, falando palavrão de novo, no meio de uma aula de filosofia. Então Platão falava, não, as pessoas não têm condições de tocar na sociedade, e daí vai tocar para um lado que vai falar que não vamos usar a tecnologia para empoderar a democracia direta, senão a gente vai matar Sócrates de novo, né? Então eu acho que, pessoalmente, o meu ponto não é entrar tanto em decisões críticas nesse tipo de atividade, nesse tipo de palestra. O que eu quero dizer com isso? Se eu estou interessado em usar a tecnologia para medir a qualidade parlamentar, a qualidade da produção legislativa de um deputado, eu tenho 1000 formas de fazer isso, elas são super enviesadas, eu tenho que ter noção desse viés. Uma coisa que a gente gostaria de fazer para as eleições, por exemplo, é entender quais são as áreas de interesse dos deputados. Eu posso, com isso, com dados públicos, saber que aquele deputado recebeu nas eleições passadas, vou criar um exemplo totalmente fictício, doação de empresa do agronegócio, eu vou saber que ele tem, sei lá, containers em não sei quantos portos, né, que operam em alguns portos do Brasil, eu vou saber as regiões onde ele teve voto, e eu vou saber, sei lá, as áreas de projetos que ele propôs, enquanto se ele for legislador antes. Isso não me fala se ele é um candidato bom ou ruim, tá? Ele pode ter coisas no agronegócio e está desmatando a Amazônia, ele tem coisas no agronegócio e está tentando fazer, sei lá, crescer a produção de orgânicos. Ele pode ter negócios insanos e está talvez envolvido naquelas coisas que estão investigando sobre o Temer ou não. Ele pode ser o cara do contra ali que está tentando derrubar tudo aquilo. Então eu acho que o ponto está mais em trazer essa informação de uma forma acessível para as pessoas do que em tomar as decisões no lugar das pessoas. Naquele primeiro extremo que eu falei, eu acho que eu acredito mais em aumentar a transparência, aumentar a acessibilidade da informação e talvez sugerir alguns significados para a informação, mas não fazer as decisões morais sobre elas. Eu acho que a minha resposta seria por aí. Não sei se respondeu, mas... Sente. Opa! Parabéns para os caras, fantástica a palestra. E aí a minha pergunta é uma questão um pouquinho técnica, mas não tanto. Uhum. Né?
mesmo a Rose, eu sei que, por exemplo, o foco agora é essa verba indenizatória aos deputados federais, né? Vamos dizer assim, pelo menos foi como surgiu o projeto. A pergunta é, existe uma perspectiva de ampliação disso, por exemplo, para câmaras, assembleias estaduais e coisas assim? Essa é a questão. E por isso que eu vou me sujar, eu teria que me envolver, porque código aberto é só da UPR. A gente está expandindo, obrigado pela pergunta, essa posso fazer um pouco de merchan. A gente realmente começou com a Câmara dos Deputados, porque basicamente ela faz um trabalho excelente em transparência ativa, então era o banco de dados mais limpinho, mais bonitinho, que a gente não ia perder tempo tratando aquele dado e a gente conseguiria fazer uma prova de conceito, mostrar que dava para usar a ciência de dados para achar suspeitas em gastos públicos. E agora a gente está expandindo, então hoje o foco da Serata já não é mais verba indenizatória, é o que a gente está chamando de expansão municipal. A gente está coletando dados de todos os diários oficiais. O René, que deu palestra aqui, está ajudando muito a gente. Ele está aqui na sala? Acho que não. E a gente está estruturando esses dados. Os diários oficiais são textos puros, então a gente consegue identificar hoje em alguns diários dados de dispensa de licitação e a gente pretende fazer o que a gente fez na Câmara dos Deputados com isso. Por que dispensa de licitação? Em geral são gastos de menos de R$8 mil, então ninguém dá atenção para isso. É muito chato para um ser humano ficar olhando um volume muito grande de gastos pequenos, não vai se pagar. Um salário de promotor que deve estar na casa de uns 30 e poucos mil reais, ficar procurando um monte de notinha de 8 mil. Mas para a Rose é muito sussa fazer isso, ela faz isso muito rápido. Então a gente consegue, em vez de achar milhões de reais em alguns casos, achar milhões de casos em uns pouquinhos reais. Então tá lá no GitHub, desculpa, é o GitHub da Open Knowledge Foundation, OKFN-BR. Tem lá o projeto de sucesso. Eu queria fazer uma pergunta, apesar que a gente veio conversando ali na viagem de vida, se a equipe, para confirmar também, se a equipe, digamos, está atuando hoje no amor, né, e quanto tempo você dedicaria, se você tivesse uma estratégia, quanto tempo a equipe se dedica ao projeto? Hoje a gente tem dinheiro para manter o projeto rodando, com uma estrutura que a gente é muito enxuta, é quase que o mínimo que ele precisa para ficar rodando. A gente tem 5 pessoas remuneradas porcamente, a gente ganha pouco, então a gente faz um pouquinho pela causa, mas não é trabalho gratuito. Se alguém quer saber, eu trabalho 20 horas por semana e ganho R$2.600. Parar de mimimi, não sei o que, na ponta do lápis é isso. A gente tem trabalhando hoje 2 cientistas de dados, um cara de perfil técnico não tanto ciência de dados, que sou eu, um jornalista e alguém que cuida das mídias sociais. É muito importante reforçar que a gente tem a pegada em comunicação, porque isso ajuda a gente a reforçar as perguntas que a gente está fazendo com os dados. Não é um monte de nerdzinho de lab hacker, nada contra o lab hacker, mas que não tem esse apelo de conversar com o público mais geral. A gente tenta isso, não sei se a gente faz bem, mas a nossa proposta ao jogar metade do nosso orçamento em comunicação é essa. Olá, parabéns pela iniciativa, fiquei bastante feliz. Eu queria saber 2 perguntas. Quais as piores experiências que vocês passaram, que vocês podem compartilhar com o seu aprendizado, experiências que foram, e se essas outras pessoas que se incentivaram por vocês quiserem criar uma outra área, uma oportunidade de educação, que cuida dos dados, de INEP, alguns órgãos de educação, que você sugere e compartilharia? Tá. Cara, a história mais bizarra que eu conheço nesse caso não sei, assim, a gente encontrou muita história engraçada, na verdade, mas que não refletiu, sei lá, em alguma ameaça, alguma coisa da gente, mas uma das que eu acho mais icônicas, a gente estava começando o projeto, baixou os dados, estava dando uma explorada, o Írio, que é um dos fundadores do projeto também, ele estava assistindo Hell's Kitchen, do Gordon Ramsay, um programa de culinária que o chefe castigando todo mundo. E daí ele viu, assim, no meio daquelas tabelas todas do Pandas, né? Olha, um deputado foi lá, deixa eu ver o que ele comeu, que ele estava curioso para ver, né, o que o chefe que ele assistia na TV estava fazendo. Ele abriu a nota fiscal para ver o cara tinha comido uma cerveja ali. O cara foi lá e tomou uma cerveja. Então foi um caso muito engraçado. A gente achou totalmente sem querer, né? E aí a gente até conseguiu automatizar depois, né? Extrair texto dos cupons fiscais e procurar. A gente fez um dicionário de 40 palavras de cerveja, vinho, bebidas alcoólicas e tal. Mas foi totalmente por acaso.
Não sei, tem várias histórias engraçadinhas, não sei se era essa a tua pergunta. Dificuldade. Ah, tá. Perrengues de dificuldade. Dificuldade técnica teve algumas, a gente conta lá, lidar com um XML de 5 GB que muda de code no meio da string, porque a string era gerada direto pelo banco, por 3 bancos de dados diferentes concatenados, era um pouco difícil. Tem algumas coisas assim. De perrengue físico mesmo, a gente teve poucas respostas negativas, sem agressões. Uma vez eu já fui xingado dentro da câmera, mas ignora, né? Sempre vai ter gente que odeia a gente, tem que conviver com isso. Tem deputados que às vezes xingam a gente. Teve um que falou, a gente tinha um tweet da Rose parecido com aquele que eu mostrei, ele xingou a gente, falou, por que vocês não vão procurar corrupção de verdade? Por que um deputado está trabalhando não pode jantar com seus assessores? Cara, porque a lei que você escreveu diz que você não pode jantar com seus assessores e pagar com a nossa conta. Tipo, simples, né? Cara, esse tweet não existe mais, está deletado, mas a gente tem print screen. Enfim, perrengues assim, muito sérios nenhum, mas coisas de tecnologia que tem em todo projeto de tecnologia já. Né? Qualquer projetinho de mercado, não, se tem sistema legado, vai ter esses perrengues que a gente passa. E a outra pergunta era, tinha duas, não tinha? Uma outra pessoa queria criar. Sim. Cara, como a gente trabalha com um time muito reduzido, eu não posso falar que vamos abraçar. Eu acho que a gente tem a gente gosta de conversar muito sobre os projetos, então a gente tem hoje algumas páginas do GitHub que são muito ativas, usando as issues quase que como um fórum. Tudo bem que vai ter coisas técnicas, tem um bug aqui e tal, mas a gente discute muitas ideias, o que pode ser implementado, o que pode fazer, o que pode melhorar. E a gente tem também um grupo técnico no Telegram que tem umas 750 pessoas. Teoricamente é o grupo técnico de discussão do projeto, mas hoje eu acho que ele é um dos principais grupos do Telegram de pessoas envolvidas com tecnologia cívica. Então o off-topic é liberado, mas óbvio, se eu fazer um off-topic não tem nada a ver, as pessoas vão reclamar, vão clicar de lá. Mas assim, nesse caso, se eu for, tem interesse em educação, baixei esses dados que eu posso fazer, acho que são ambientes muito ricos para a gente conversar. E a gente é parte da Open Knowledge Foundation, então também a gente pode tentar uma interface de abraçar isso como Open Knowledge, só que daí teria que ver certinho como viabilizar, no sentido, a gente não quer que ninguém trabalhe de graça para Open Knowledge, então às vezes se tem alguma outra instituição, uma universidade quer tocar isso com bolsa para graduação, algumas coisas institucionais a gente pode fazer, e conversa informal no GitHub, no Telegram, a gente conversa bastante, só chegar lá. A gente apoia muito que isso aconteça, né? A gente fala assim, quiserem pegar o nosso código, fazer outra coisa, fazer um melhor, cara, tá aí pra isso. Ok, Eduardo. Eduardo, parabéns pela iniciativa e tudo mais. Eu queria fazer um pequeno comentário antes da pergunta. Eu fiquei muito feliz, satisfeito hoje pela manhã, quando o René, na palestra dele, explicou que está em um projeto que está expandindo o projeto para a atuação dos municípios também através da análise dos diários oficiais. Isso é satisfatório demais, porque a partir da lei da 12.527 de 2011 ou 12, eu não lembro exatamente, veio esse advento dos dados abertos, da transparência ativa e também da transparência passiva, mas o que se percebe é que os municípios, de modo geral, principalmente os pequenos, se dessem para fazer um site em PDF, eles fariam. Não chega nessas pessoas a real importância de disponibilizar esses dados abertos. E a pergunta, aliás, passou milhares de perguntas pela minha cabeça para fazer para você, mas uma pergunta apenas, até mesmo pelo tempo: algum órgão, seja da esfera federal, estadual, global ou municipal, tentou se aproximar de vocês em algum momento para ajudar o projeto, para alavancar isso, ou não? Foi só críticas, foi somente debates com a Rose, que são engraçados demais, por sinal. Cara, a
gente tem bastante conversa com órgãos oficiais, nunca teve uma parceria firmada mesmo, oficial, um termo de cooperação, coisas assim. Mas a gente, logo no começo, a gente foi convidado pelo administrativo da Câmara, a gente foi lá, acho que umas 2 ou 3 vezes já para o administrativo da Câmara. Já conversamos com o CGU, Tribunais de Contas Estaduais, Tribunais de Contas da União, o TCU, Ministérios Públicos, alguns estaduais já falaram com a gente. E, basicamente, eles têm muito interesse. Então, esse problema que tu fala do dado estar em PDF, ele tem 2 facetas, né? Primeiro é que isso é ilegal. Por quê? Porque a lei de acesso à informação não fala só que o dado tem que ser público, mas ele tem que ser acessível por máquina. Existe um consenso entre os juristas que entendem de tecnologia, se você pegar os outros eles vão falar que não, que isso não é um dado acessível por máquina. Então, por exemplo, hoje, um advogado que é um apoiador nosso, está sempre próximo, juntou um grupo de trabalho, digamos, alguém da Serenata, eu, o pessoal da comunidade Python também conhece as Culturicas, e a gente protocolou hoje um pedido formal na Receita Federal, porque ela também não libera dados, ela libera dados com o CAPT. O CAPT, de novo, é outro exemplo de dado não acessível por máquina, para essa interpretação ilegal. Então, assim, esse tipo de dor, né, isso é uma das facetas, né, elas são coisas legais que a gente tem que, infelizmente, batalhar para que a lei seja cumprida, só a lei existir não é o suficiente. Mas também, por outro lado, essa dor ela não é só do lado de cá, dos cidadãos. Então, um Tribunal de Contas estadual, por exemplo, ele sofre com isso, porque ele tem que, ele é um órgão de controle, para ficar nos exemplos que a gente está falando aqui, que a gente está mencionando, das licitações do município. Como que o Tribunal de Contas de Minas Gerais vai fiscalizar quantos municípios tem? 700 e pouco em Minas Gerais? Se cada um tem um PDF diferente. Então, é um problema que o governo criou, que ele mesmo sente esse drama. A gente já ouviu de órgãos de controle federais que a Receita não coopera com eles. Então, eles estão em outra estrutura do Executivo, né? E a Receita também não colabora com eles. Eles têm vários dados que eles precisam de outras esferas que eles pedem pela lei como cidadão. Não vai usar o e-mail.gov do órgão de controle. Eles usam o e-mail pessoal, o CPF deles, e isso é mais rápido do que conseguir pela estrutura interna. Então, assim, é um problema de todo mundo, sabe? Eu acho que se existe má fé, essa má fé não tenha um foco específico. Você vai lá e resolve, é um negócio que está espalhado, sabe? Então, o que a gente sofre, os tribunais de contas também sofrem. E a gente tem essa ideia muito, muito disseminada, não sei se você concorda com isso, não estou botando isso, mas de que o governo é corrupto, que o governo é um negócio mega diversificado. Então eu vejo muito servidor querendo se esforçar para melhorar e só tomando corte. Eu vejo muito órgão querendo fazer coisas legais, sabe? Então, assim, é muito difícil simplificar. A única coisa que eu vejo que está unindo todo mundo é que esses problemas não estão só em um ponto dessa cadeia, não. É ruim para todo mundo. Acho que é isso. Depois a gente conversa mais. Muito obrigado.